E aí ficou evidente que precisava fazer o ajuste. Para a economia, bastante tarde, mas para a política, muito cedo. Aquilo era uma coisa que todo mundo estava certo que não ia durar muito. Agora, o governo sabia disso também. Isso era 1986, você estava às vésperas de uma eleição geral, né? E o partido do presidente Sarney era o partido que dominava o país, que era o PMDB, né? Não deixou o governo adotar as medidas, na verdade, as medidas essenciais necessárias de ajuste do plano. E aí, passadas as eleições, o PMDB, se eu não me engano, fez 22 governadores, sei lá, 21 governadores, ou seja, fez a maioria dos governadores, absoluta dos governadores, elegeu quase todo mundo. E aí, momento seguinte, o governo adota o Plano Cruzado 2. Elaborado pelo economista João Manuel Cardoso de Mello, assessor de Dilson Funaro no Ministério da Fazenda, o plano ficou conhecido nos bastidores por Manuelaço. Foi vitorioso numa disputa com o economista Chico Lopes, da equipe de João Sayad do Planejamento, que brigava por uma saída com menos intervenção do Estado e mais mercado. Eles não conseguiram se entender, e aí o Sarney falou, então nós vamos fazer o plano do Funaro, que era ligado ao MDB. Passou a eleição, fizeram o plano e aconteceu exatamente o que o Chico Lopes disse que ia acontecer. Todo mundo reajustou os seus preços em 100%, que o governo anuncia. O preço da gasolina, do cigarro, de bebida, de não sei o que, não sei o que, está aumentado em 100%. Aí o que você é dono de uma loja da esquina, o que você fez? Aumentou também, todo mundo aumentou 100%. Foi o que aconteceu. Aí todo mundo deu aquele aumento geral de preços, aí o desrespeito ao congelamento foi total. Na verdade, se tornou toda uma estratégia para esperar as eleições que se deram em novembro naquele ano, e eles conseguiram realmente eleger 22 governadores do PMDB. Quando o pessoal da política elegeu os governadores que queria eleger, no dia 15 de novembro, no dia 16 teve uma inflação imediata de 100% de tudo e apareceu tudo nos mercados novamente. As pessoas estavam informadas e sabiam que vazava água por todo lado e a manutenção do plano era artificial. Com um reajuste de preços dos principais produtos, de combustíveis, energia elétrica, enfim, tudo. E há uma reação popular que nunca tinha sido visto também. Uma reação de insatisfação popular que aqui em Brasília, por exemplo, resultou num quebra-quebra generalizado. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, que reagiam com pedras que arrancavam do calçamento. No meio do tumulto, vários ônibus foram queimados e até carros da polícia. E houve necessidade de mobilização das Forças Armadas. Eu lembro que tanques foram acionados para conter a ira da população. Foi a primeira frustração, né? Com o chamado plano heterodoxo. Primeiro que não deu certo. Se o plano cruzado teve problemas, foi em grande parte porque o presidente não teve apoio político. Ele não tinha respaldo político. O programa era não conceder ao presidente Sarney que ele tivesse estabilidade. E sem esse apoio político foi impossível que nós tomássemos até o fim as decisões que nós podíamos tomar e que realmente não nos faltava apoio político. Ainda teria o lamentável episódio da moratória, né? O Brasil ainda quebrou no cenário externo, ficou $100, teve que fazer a moratória. E fez a moratória não porque foi uma decisão política, mas porque acabou o dinheiro, acabaram os dólares. Mas aí, para transformar a moratória num gesto político, o Sarney fez um discurso horroroso, dizendo que o Brasil estava adotando uma moratória soberana, conclamando os outros países a fazer a moratória soberana, quer dizer, um calote. Foi um grande problema que o Brasil teve. Essa moratória de 87 só foi ser resolvida em 94. A dívida só foi renegociada em 1994. Até lá o Brasil ficou em calote, fora do mercado, numa situação ruim. Fogo Cruzado, um filme de guerra. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação.
Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney, um exército de consumidores contra a alta dos preços. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia seguinte saem nos jornais, povo congela o descongelador. A guerra está declarada mesmo. E finalmente foram abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar 1 litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Com o fracasso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Mais uma vez, eu tô aí. Foi no meio dessa crise brutal, aí o governo declara a moratória da sua dívida externa, né, isso em fevereiro, e em abril, né, sou eu chamado para ser ministro da Fazenda. Quando eu tive que fazer o plano Bresser, eu sabia que aquele plano era um plano provisório. Eu não tinha tempo de fazer o ajuste fiscal necessário enquanto fazia o plano, não tinha tempo de preparar o plano, porque o mundo estava caindo em volta de mim. A inflação estava em 26%, as empresas estavam quebrando, o país estava em moratória. Era preciso fazer um plano que pusesse minimamente a ordem na casa e depois fizéssemos um segundo plano, né, alguns meses depois, que aí realmente acertasse todos os preços relativos, porque eu não ia conseguir, o desequilíbrio era tão grande nos preços relativos, a diferença entre os preços do João, do Antônio e da Maria, que era preciso fazer um segundo plano para acertar isso. Mas não foi possível fazê-lo, né? Quer dizer, aí faltou realmente apoio político. Revi minha posição a respeito da escala móvel de salário. Acho que o PMDB devia retirar do seu programa isto. É um programa que foi feito há muitos anos atrás, que eu considero o programa do PMDB uma bíblia, algo que eu tenho que seguir letra por letra, alguma coisa que foi escrita há vários anos atrás, quando o partido não era governo, e deve ser revista. Deve ser revista agora. Não era governo. Mas qual é o motivo de riso? Ou palmas? Mas é claro que quando um partido está fora do governo, ele tem uma visão da realidade que muda quando ele está no governo. Foi naquele momento em que o presidente Sarney decidiu que ia ficar mais um ano no governo, 5 anos, isso criou pressões políticas muito grandes, resultou no Centrão e eu, então, não tive apoio político para fazer o ajuste fiscal que eu tinha que fazer para preparar o novo plano. Aí tem o feijão com arroz com o Maílson, né, que esse plano era bobagem, etc. Vamos fazer feijão com arroz, né, que era outra bobagem muito grande. E aí, mas em seguida ele viu que o feijão com arroz não dava certo e fez o plano verão. As medidas que hoje tomamos só são possíveis de tomar em momentos de extrema necessidade. Nós estávamos às vésperas de uma hiperinflação. Sem as decisões de hoje, a inflação poderia chegar a 1.500% ao ano. E nenhum Estado teve suas instituições preservadas em uma situação assim. Mas ele fez o plano verão, aí sem nenhuma condição fiscal, nenhuma. Não havia apoio na sociedade. Do ponto de vista salarial, a regra é melhor do que a que foi adotada no plano cruzado. E todos se lembram que no plano cruzado não houve arrojo salarial. A classe trabalhadora possivelmente tenha tido um dos maiores prejuízos de todos os pacotes econômicos feitos até agora. Aliás, a classe trabalhadora vem acumulando prejuízo. Ela acumulou prejuízo no plano cruzado, acumulou no plano Bresser, ela vinha acumulando com a URP e agora acaba de acumular um prejuízo enorme, principalmente se a inflação beirar a casa dos 60% ou 70% no mês de janeiro. A inflação baixará. E baixará muito. Retomaremos o crescimento econômico. O país irá recuperar sua confiança. Os preços ficarão estabilizados. Os investimentos públicos não inflacionários voltarão. Voltarão também os investimentos privados. As eleições deste ano serão tranquilas. E o futuro presidente, eleito em novembro,
encontrará o Brasil em condições de dar um novo e grande salto para o futuro.